Comece seu dia se rendendo à direção de Deus e convidando Ele para a sua presença em cada decisão que você tomar. Essa minha oração da manhã, eu tento fazer para a minha vida como um realinhamento da minha alma, para silenciar minha ansiedade, acalmar minha mente e abrir um espaço para uma paz que só Deus pode me dar. Quando você permite que Deus te guie, Ele vai abrir portas que ninguém pode fechar, Ele vai endireitar caminhos tortuosos e vai cobrir o teu dia com favor, com proteção. A vida, muitas vezes ela é descrita como uma tapeçaria, tecidos e fios de alegria e de dor que vão se entrelaçando. Mas a vida real, ela é um encontro constante de coisas opostas. Muitas vezes o trabalho que esgota é o trabalho que recompensa. Muitas vezes a gente celebra vitórias e tem que conviver ao mesmo tempo com derrotas que estão nos ferindo. Aqueles risos que levantam a gente, dão disposição, muitas vezes vêm com lágrimas que escorrem do nosso rosto. Então, no mesmo dia você pode sentir a fé se levantar e nesse mesmo dia esse medo pode sussurrar. Você pode estender tua mão para o prêmio, mas tropeçar no caminho na hora de pegar. E isso não vai significar fracasso. Isso significa ser humano. Todos nós compartilhamos esse círculo, esse currículo de contrastes. Tem estações que têm ventos contrários, que eles parecem implacáveis e que algumas circunstâncias se acumulam uma em cima da outra, parecendo umas nuvens pesadas. A dor deixa de ser uma visita e ela passa a morar com a gente. Nessas horas surge uma pergunta: por que tudo parece que conspira contra mim? Por que essa luta, muitas vezes, na vida da gente, ela parece uma coisa tão pessoal? É então que Deus nos convida para olhar mais de perto, para perceber o trabalho oculto sobre essa superfície da vida. Um coração sendo moldado, uma alma sendo treinada, um caráter sendo lapidado, uma fé sendo mais enraizada. O céu, ele não desperdiça nada, nem mesmo as nossas lágrimas. No Salmo 119, 71, o salmista declara: foi bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Como pode a dor e a bondade caberem nessa mesma frase? É que a aflição, ela não apenas expõe quem a gente é, ela nos forma. As provações, elas não apenas testam a nossa fé, elas temperam. Sem pressão, certas lições nunca desceriam na nossa mente, da nossa mente para o nosso coração. Na neurociência, a gente vê que o cérebro ele se fortalece nas adversidades. As redes neurais, elas se remodelam. A resiliência se constrói. O que a ciência chama de neuroplasticidade, a Bíblia chama de transformação pela renovação da mente, lá de Romanos 12, 2. Jesus, ele nos ensina, em Mateus 5,45, que o sol nasce sobre os justos e injustos, e a chuva cai sobre os bons e os maus. Ou seja, ninguém está isento da adversidade. A diferença é que em Cristo, o sofrimento não é prova de rejeição, mas ele pode ser lugar de revelação. Paulo, em Atos 14, 22, ele reforça, quando ele diz: por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não é contornando luta, mas é através das lutas. Em Tiago 1, versículo 2 e 4, aprendemos que as provações, quando acolhidas com fé, produzem perseverança, maturidade e plenitude. Não é a negação da dor, mas a coragem de atravessar essa dor com esperança. Eu adoro o texto de Isaías que declara lá em Isaías 43, 2: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. E a gente vê uma promessa clara. Não vai ser ausência de fogo, não vai ser ausência de destruição.
E a água pode chegar até aqui no teu queixo, quase no teu nariz, você não vai conseguindo respirar. Mas isso não vai ser tua sepultura. O fogo, ele pode arder, sim, mas ele não vai te consumir. Porque existe um propósito de Deus para você e para a tua vida. E assim a ciência, a fé e a vida, elas vão se encontrar. A psicologia também fala para nós sobre a resiliência que se constrói na adversidade. A dor, ela pode ser reprogramada em aprendizado. A palavra de Deus, ela declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, em Romanos 8:28. Por isso, nessa manhã, ore assim: Senhor, seja o meu abrigo secreto, o descanso da minha alma. Guarda meu coração das mentiras do inimigo. Me dá força para que eu não apenas resista ao mal, mas para que eu possa superar esse mal com o bem. E onde eu for fraco, Senhor, seja a minha força. Onde eu tropeçar, seja a minha mão que segura na tua, para que o Senhor me levante e me ensina não apenas a sobreviver, mas a florescer, a dar frutos, sim, frutos que sejam para a tua glória, através até da minha reação em relação às minhas tribulações. E isso te glorifica. E eu queria que você se lembrasse que muitas vezes o que parece vale de sombra pode ser as mãos de Deus apenas cobrindo você, e aquilo seja uma passagem para o novo amanhecer. A palavra, ela nos alerta que nós devemos guardar 3 portões da vida. 3: o coração, o corpo e a língua. Provérbios 4:23 declara: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Do coração vai fluir o teu trabalho, a tua adoração, as tuas palavras, os teus relacionamentos. Um coração, quando ele está endurecido, ele fica cego. E o teu inimigo, ele quer você anestesiado, distraído, ocupado, vazio. Por isso a gente precisa manter o coração terno, próximo da palavra de Deus, próximo da adoração, próximo da comunidade de fé, próximo do arrependimento. A ciência, ela mostra que os corações feridos, eles tendem a filtrar a realidade de uma forma distorcida. Mas um coração curado, um coração em conexão com Deus, ele recupera essa sensibilidade, essa esperança. Ternura não é fraqueza, é prontidão para Deus. O segundo portão é o teu corpo. Lá em Romanos 12:1, ele nos chama para apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em 1 Coríntios 6:18, ele diz que nós devemos fugir daquilo que não é bom. E a palavra é fugir, essa palavra é curta, fuja. Você pode salvar futuros inteiros. O nosso corpo, ele não pode ser playground de desejo, ele é templo do Espírito Santo. Ele não pode ser usado de forma inadequada, com alimentação ruim, sono ruim, maus cuidados. Ele vai virar um lixo, ele vai ficar ruim e ele não vai poder desempenhar aquilo para que você foi chamado. Os hábitos que nós temos, eles moldam circuitos cerebrais. O que a gente repete vai esculpindo o nosso cérebro e a nossa alma. Por isso, muitas vezes esse cuidado, essa santidade não é prisão, é uma liberdade com propósito. E o terceiro portão é a língua, que eu sempre falo. Tiago 3, Salmo 141:3, eles lembram que as palavras podem construir, mas podem destruir também. Uma fofoca é uma demolição disfarçada de conversa. A reclamação é concordância com a derrota. A própria palavra reclamação é você reclamar, é você rebuscar, você rechamar para a tua vida aquilo que está te incomodando. Mas quando você entrega a tua boca para Deus, ela vai se tornar um púlpito de louvor, uma oficina de encorajamento, uma trombeta de verdade
de amor. A tua palavra é o que você é revelado, é o que tem dentro de você saindo para fora. Construa a tua comunicação de uma forma adequada para que as pessoas possam ver Deus refletido no teu caráter. A ciência já mostrou pra gente que as palavras moldam até a nossa biologia. Quando a gente fala gratidão, o nosso cérebro libera dopamina, serotonina, tem bem-estar. A vida e a morte estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. E Jesus, ele nos chama para guardar esses 3 portões. Guardar nosso coração, guardar o nosso corpo, guardar nossa língua, porque deles é que brotam as fontes da vida. Então eu quero orar com vocês. Senhor Jesus, abrimos cada sala do nosso coração para Ti hoje. Entra, limpa, ilumina os cantos escuros, refina a nossa motivação. Nos refina a ponto de Te obedecer e que isso seja um prazer, porque nós confiamos que o Senhor é refletido em nós, que o Seu Santo Espírito habita em nós e pode nos ajudar. Nos liberta, Senhor, da concupiscência, que é uma palavra que a Bíblia usa muito, que é o desejo, é a busca que os nossos olhos fazem, que o nosso orgulho impulsiona. Nos ensina, Senhor, a fugir daquilo que nos contamina e permanecer naquilo que nos fortalece. Que nenhuma palavra corrupta saia da nossa boca, que a gente tenha uma linguagem que cura, uma verdade que ajuda, um louvor do fundo do nosso coração que pode nos afastar da escuridão e pode levar luz para quem está perto. Que a gente possa ser evangelista no sentido de levar a Tua palavra destemidamente com a Tua bondade, sem arrogância, mas com firmeza, com compaixão, movida, Senhor, pelo Teu amor nos nossos corações. E para quem está passando por um vale, para aqueles que estão enfrentando águas, Senhor, que eles tenham essa certeza, daqui não passarás. Para todos aqueles, Senhor, que hoje possam estar enfrentando um fogo, que o Senhor seja esse 4º homem na fornalha. Não deixe que o medo dite os nossos dias, nem que a vergonha renomeie a nossa identidade. Pelo sangue de Jesus, Senhor, nós somos perdoados. Pelo Espírito de Deus é que nós caminhamos fortalecidos. Pelo Teu amor, Senhor, nós vivemos adotados. Nós somos Teus filhos. Onde nossa fé for fraca, sopra sobre nós. Onde a esperança se apagar, reacende essa chama, que nenhuma tempestade pode apagar. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. E eu abençoo o dia de vocês. E eu peço que Deus revele a vocês o quanto Ele ama cada um e o quanto Ele está junto com vocês no fogo, nas águas, nas tempestades, porque Ele disse que nós passaríamos por elas. Ele não disse que nós não viveríamos esses momentos, mas que Ele estaria conosco em cada um deles. Eu abençoo a vida de vocês em nome de Jesus. Amém.